tenho compreendido que nós podemos viver o que a igreja de Atos viveu. Irmãos, eu estava enganado quando eu disse para você que nós temos as mesmas condições que eles. Eu estava enganado. Quando eu fui analisar, eu percebi que nós temos mais condições do que eles. Eles não tinham o que nós temos hoje, eles não tinham a Bíblia, pelo menos toda escrita num livro. Você tem a Bíblia no seu smartphone, você tem a Bíblia o tempo todo. E às vezes você está olhando o WhatsApp aí, eu não posso falar nada, que eu estou crendo aqui com um coração fiel, aqui, um coração bondoso aqui, imaginando que você está olhando a Bíblia. Então fique tranquilo, feliz. Então não fico, aleluia, amém? Se você estiver olhando o WhatsApp, então não olha mais. Aí, olha a Bíblia. E aí, nós temos tanta coisa, nós temos tantos, uma estrutura de apoio, nós temos toda uma estrutura de internet. Eu estava vendo, o pastor Luiz vai lançar agora a Luísio Silva TV. Pastor Luiz Silva TV, que é um canal em que ele vai, de vez em quando, ficar ao vivo para responder perguntas e vai colocar as palavras dele para ministração. Olha a estrutura que nós temos, olha a facilidade que nós temos. Irmãos, nós temos condições sim de experimentarmos, de vivenciarmos a história do povo de Atos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, você sabe? Uma das coisas que eu aconselho você é manter o seu coração aquecido. Quando seu coração está aquecido, pastor Dênio, amigo meu, que escreveu esse livro, ele fala conosco, brinca não, ele fala conosco, dê 7 aleluia, né? E aí ele faz isso com a gente, aleluia, aleluia, aleluia. Ah, irmão, ó, que você chega no quinto, você já está tacando fogo, aleluia. Você sabe, o diabo é um camarada muito insistente, e ele fica o tempo todo cornetando na nossa cabeça fracasso, derrota, medo, decepção, falta de condição, independência. Ele fica tentando, mas eu já aprendi um jeito de você repreender ele. Ele não gosta de aleluia, porque aleluia é falar o nome de Deus 3 vezes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então quando o inimigo começar, você dá um susto dele, aleluia! Você assustou não, né? Aleluia. Se assustou, disfarça. Aí, aleluia! Diga aleluia! Isso não aquece seu coração? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Não vou jogar água na cabeça não, porque essa água é especial, é minha. Mas se vocês quiserem, eu jogo no Wesley aqui. Aleluia. Oh, Deus amado, aleluia. Amém, queridos? Oh, aleluia. E eu quero chamar você nesses dias para fluir nos dons do Espírito. Eu quero chamar você nesses dias para ativar os dons do Espírito em você. Alguém me perguntou, pastor, quantos dons o senhor tem? Eu falei, eu não tenho nenhum. O Espírito Santo tem 9 e ele está em mim. Ele tem todos, ele está em mim, amém? E eu quero ensinar você, eu quero ativar você com isso. Nas reuniões, sexta, sábado, domingo, vai ser maravilhoso. Você tem que ouvir o que nós vamos falar sobre isso. Eu quero ensinar você, na palavra de Deus diz que tem 2 dons específicos que Deus nos dá para que nós possamos testemunhar, evangelizar, orar pelas pessoas. Palavra de sabedoria, diga comigo, palavra de sabedoria. E diga palavra de conhecimento. Então eu quero ensinar você coisas pequenas, que nós estamos entrando num projeto para que você possa ativar os dons. Palavra de sabedoria, me escute, é para o futuro, as coisas do futuro. A Bíblia Sagrada diz que José era dotado de sabedoria. Então, como ele era dotado de sabedoria, ele conseguia interpretar os sonhos de Faraó para o futuro. Mas a Bíblia Sagrada diz que há um outro dom que chama palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é para agora. Você vai estar orando por alguém, presta atenção. Você vai orar por alguém, você percebe, né? Você organiza uma maneira e entra na porta. Se a porta estiver fechada, você bate na porta e entra. E aí você vai orar. Quando você vai orar por uma pessoa. E ele fala, não, qual oração você quer? Não, você orar por mim, porque
às vezes eu tenho tanto medo eu começo a crescer, mas tenho medo de me tornar, parece que eu tenho medo de crescer na vida profissional, parece que eu tenho medo de casar, medo do meu casamento acabar. Aí você vai orar por ele. Quando você está orando por ele, olha aqui, você vê uma criança de 5 anos. Você olha e você fala, você sabe que aquela criança tem 5 anos de idade. Só isso que vem. Presta atenção, por favor, não fique esperando ouvir uma palavra do céu. Ei, João, vai lá e fala para ele. Deus não faz isso. Isso não é neotestamentário, não está no Novo Testamento. Não, o Senhor falou com Paulo, para ele converter, e falou com Jesus. Por quê? Por que falou com Jesus? Porque Jesus não tinha ainda a experiência, a igreja, quem estava com ele, não tinha ainda a experiência do Espírito dentro. Depois Jesus sopra nos discípulos para que isso aconteça. Então, e aí, nós precisamos de conhecer. E aí lá uma das últimas vezes que o Senhor fala, a penúltima vez que o Senhor fala de forma audível para Jesus, ele fala, ele já estava lá na transfiguração, e aí Pedro, Tiago, João, viu Moisés, viu Elias e Jesus, e ele falou, não, vamos fazer uma capela aqui, uma para São Jesus, outro para São Salomão, para São Moisés e outro para São Elias, vamos fazer as capelas aqui para cada um deles. Aí, e Pedro conversando, aí Deus assim carinhosamente falou assim, cala a boca, Pedro, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Ele fala carinhosamente, não mandou ele calar a boca assim, já falou assim, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Então, presta atenção, e esse Jesus que falou, ele nos ensina que nós deveríamos ir para Jerusalém, para sermos revestidos do poder, porque o Espírito Santo ia entrar dentro de nós, e ia se tornar um só Espírito com o nosso Espírito, e nós então, seríamos então, a partir daí, filhos de Deus. Então agora você está orando por alguém, você chega perto de alguém, a pessoa fecha o coração, a palavra de conhecimento, me escute, a palavra de conhecimento é uma ferramenta que Deus nos dá, para que nós possamos tocar no coração, na vida das pessoas que estão com o coração fechado. Eles não querem. Ele fala, não quero oração não. Fala assim, eu sei porque você não quer oração. Aí Deus te dá uma palavra de conhecimento. Por causa disso e disso e disso. Aí ele fala, é mesmo, como é que você sabe disso? Fala, eu não sei disso. Mas aquele que me mandou vir aqui orar por você, sabe de todas as coisas. Posso orar por você? Ele pega a mão na sua mão e põe na cabeça dele. Demorou, meu. Entendeu? É agora. Então, entenda isso, compreenda isso. Tenha essa sabedoria, quem está me entendendo? Essa ousadia, preciso falar sobre isso, antes de falar um pouco rapidamente sobre, põe para mim, por favor, aí a transparência, antes de falar sobre tudo. Colocou lá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mim saber onde está o quê. Então nós vamos começar no nosso jejum, e esse jejum vai ser um pouco diferente. Se fosse para mim fazer hoje, eu não colocaria ele fez, nós fazemos. Eu colocaria o que eu coloquei hoje na palavra de hoje. Eles fizeram, nós fazemos. Foram os discípulos de Jesus, aquele povo de Atos, mas tudo bem. Vamos imaginar e compreender que esse fez está falando também do corpo. O nosso jejum vai ser... Não quer funcionar não? Aqui funciona. Põe para frente aí. Vai ser de 9 a 31, obviamente, nós estamos lançando aqui hoje, põe mais para frente mais um. E nós vamos usar esse livro do pastor Dênio Lara. Esse livro é precioso, irmão. Precioso. Alguns irmãos já começaram a ler. Quem foi que começou a ler? Alguém comentou, não é precioso o livro? Maravilhoso. Eu tenho ruminado as palavras, tem sido algo realmente precioso. E por que nós não estamos usando o livro do pastor Luiz? Porque esse livro parece que foi escrito para nós, para esse momento, para isso que nós estamos fazendo. Então, isso é maravilhoso. Adquira o seu livro e adquira o hábito de ler livros. Quem lê aprende, quem lê pensa melhor, quem lê fala melhor, quem lê escreve melhor. Agora eu quero que você pegue tudo isso que eu falei e joga para o lado espiritual. Quem lê é muito mais edificado, fala espiritualmente melhor, rompe melhor ministerialmente, ele ativa a fé dele melhor, amém, queridos? Glória a Deus. Vocês já ouviram o pastor Luiz pregando? O pastor Luiz não ministra de uma forma sobrenatural, aquele homem?
A gente brinca, os pastores brincam e falam assim, acho que a gente tem um anjo que vai lá de noite e conecta algum trem nele assim, ele fica fazendo download nele assim, a noite inteira dormindo. Porque no outro dia ele amanhece, começa a falar uns negócios, a gente olha um para o outro, assim, os supervisores, os pastores que andam com ele, e falam, de onde esse homem está vendo esses negócios? Como é que está isso na Bíblia? Eu já li a Bíblia, não vi isso lá na Bíblia não. Como é que ele acha esses trem? É algo precioso. Sabe quantos livros a pastora Luiz leu até hoje? 4.200. 4.200 livros. Então isso dá para você ter mais ou menos um entendimento. O pastor Naor disse que já passou dos 2.000, então ele está indo no caminho também. É para você ter um entendimento. E aí você quer crescimento. Alguém quer crescer em Deus aqui? Então anda por esse caminho. Um livro você não quer comprar, pastor, é caro o livro. Rapaz, é o preço de pagar um sanduíche, pelo amor de Deus, não fala um trem desse não. E se você está sem livro, se você não tem o dinheiro, eu quero falar um negócio para você, quem está do seu lado vai te dar. Aleluia. Agora, presta atenção aqui. Olha aqui. Alguém falou para mim assim, rapaz, você acredita? Olha aqui. Você acredita? Tem um rapaz que chama José Geraldo. Eu conheço ele, Zé Geraldo. Ele falou, você acredita que o irmão do Zé Geraldo deu um carro para ele? Aí, uau, rapaz. Queria ter um irmão assim. Eu olhei e falei, está tudo errado. Eu queria ser o irmão do Zé Geraldo. Porque melhor é dar. O Zé Geraldo recebeu porque ele não tinha. E o irmão dele deu porque ele tinha. Melhor é dar do que receber. Amém? Então você já entendeu a resposta, né? Quem achou que ia ganhar, dá um livro para o outro aí. Aleluia. Então nós vamos fazer. Passa aí que esse negócio meu não quer funcionar aqui não. Ativação de um evangelismo explosivo. Durante esses 7 primeiros dias agora, essa primeira semana, nós vamos começar para que nós possamos orar todos os dias, pelo menos por uma pessoa. Quem tá aqui, diga amém. Amém. Pelo menos uma pessoa você vai orar. Como que nós vamos fazer? Nós vamos te dar uma ficha. Põe aí para frente mais um. Nessa ficha, você vai escrever o nome das pessoas pelas quais você vai orar. Não é escrever antes não, presta atenção. Você vai escrever quando você orar por ele. Você vai orar por quem? Vou orar por quem, pastor? Você vai orar por quem você sabe que precisa de oração. Seu vizinho, parente, amigo, inimigo. Você vai orar por alguém. Estava o Carlos Henrique, vou pegar o testemunho dele agora. Foi tremendo. Nós falamos isso, ele estava lá no supermercado Lucas. Ele estava lá no supermercado Lucas e ele contando, ele testemunhou que coração dele batendo. O Carlos Henrique estava lá no Lucas, no supermercado. Aí chegou uma amiga dele, uma pessoa lá, uma menina, passando muito mal. Como é que foi? Ele já pegou o microfone, rapaz. Hein? Graça e paz, igreja. Amém. Então, Rapaz, todo mundo me olhando, pastor. Então, na verdade, um dia antes, né, a nossa célula, ela... Aumenta o microfone dele. Não o tamanho, o volume. Um dia antes, né, a nossa célula, né, se motivou a viver esse Atos 29. Então, a gente orou, a gente declarou que quer ser usado por Deus. Aí chegou na quinta-feira, né, o dia de receber do pessoal lá, eu cheguei, cumprimentei a moça, ela... Falei, como tá, Thaís? Tá bem? Ela, não, hoje eu não tô, não. Falei, meu Deus. Falei, ontem a gente falou sobre isso. E o que foi? Ela, não, tô com dor no corpo, tô com febre, tô passando mal. E vim trabalhar desse jeito. Falei, Deus, e agora, Senhor? E agora? Eu pedi a oportunidade está aqui. Irmãos, eu fiquei mais ou menos meia hora em luta. Oro, não oro, oro, não oro, oro, não oro. E aí e veio na minha mente, isso não é de Deus, talvez isso não é de Deus. Só que aí a gente, né, aprende no culto que o diabo ele não quer curar ninguém. Falei, opa, peraí, então se veio na minha mente para mim orar é de Deus. Então aí, na hora que saiu, que ela vende sorvete lá na porta, toda vez que eu chegava para falar que orar, chegava alguém para comprar o sorvete. Daí eu falei, Thaís, eu quero orar por você. Aí ela falou, amém, pode orar. Ela falou assim, ela falou que a oração, né, ia mudar, porque ela já tinha tomado vários remédios e não tinha adiantado. Daí eu orei por ela.
E a gente orou lá, e nossa, um monte de gente. E eu orei, eu falei assim, meu Deus. Eu vi o vídeo, né, alguns domingos atrás, o rapaz orando, eu falei, cara, se eu pedir, Deus me deu, eu vou fazer. Aí a gente orou. E aí eu fui embora e continuei orando, e ela me mandou um áudio depois, falando que ela chegou em casa, né, e começou a cantar louvor, né, pastor? Que ela começou a louvar. Eu mandei o áudio pro pastor. Pela cura, porque ela cura. Já cria na cura. Ela já cria, e ela ficou declarando, né, a palavra que Deus me deu ali no momento da oração. Ela na casa dela ficou declarando, e ela começou a suar suar muito quente. E na hora que ela parou assim, falou, gente, cadê minha febre? Cadê minha dor? Aleluia. E assim, então, irmãos, não perca a oportunidade de orar, né? E tudo isso, como eu sempre digo para minha célula, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Isso é indubitável. Deus, eu achei muito joia o que ele falou, pastor, quando eu percebi a minha inquietude para orar por ela, eu percebi que é óbvio, como você nunca fez, então fica aqui, mas pode ficar tranquilo, meu filho, você vai sentir vergonha de orar por alguém na rua. Tem gente que no carnaval faz cada coisa na rua, você talvez até fez já, mas esquece. Vai sentir vergonha de orar? Por favor, quando você orar, sabe o que o pessoal vai falar? Você sabe que esse pessoal está parecendo aquele povo lá do livro de Atos? Uai, esse pessoal está ativado com a fé, aleluia. Glória a Deus. Amém, querido. Aí quando você orar, aí você vai escrever o nome da pessoa. E vai escrever o telefone dela. E ainda vai perguntar, tem mais alguém da sua família para a gente orar? Posso marcar para a gente ir lá orar à noite, lá no trabalho, onde que é? Onde que ele está? Lá no meio da rua. Vamos orar. Amém, querido? Um povo ativado em fé, glória a Deus. Você vai passar tanta cura por você para orar pelas pessoas, você nem vai ficar mais doente. Cura de dor de cabeça, cura de febre, cura de doença, de mal-estar. Aí não vai dar mais, nem esse problema vai dar em você, porque já passou em você a cura, amém, querido? Para orar pelas pessoas. Eu acho maravilhoso o texto na Bíblia que diz, lá diz que nós vamos impor a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é precioso. Glória a Deus. Vamos lá, passa para frente. Depois nós temos a oração por alvos como igreja, e nós colocamos aí orar por revelação de quem somos em Cristo e da autoridade que já temos no nome dele, orar por clareza de que o Senhor tem nos dado a oportunidade de testemunhar, e orar pelas pessoas. Nós só precisamos de entrar nessas oportunidades, elas já existem, amém, queridos? Orar por ousadia para testemunhar, orar, convidar e abençoar as pessoas próximas, orar pelo fluir dos dons do Espírito Santo para termos eficácia nas abordagens que faremos, e orar com ações de graça pelo que o Pai está fazendo, e testemunhar. Eu quero que nós façamos uma rede de testemunho pelo WhatsApp, testemunhando, falando sobre isso. Eu orei por alguém, foi curado. Mande texto, manda foto, se a pessoa permitir, manda áudio rápidos de 20, 25, 30 segundos. E nós vamos fazer um movimento e compartilhar entre nós, para que então nós possamos, dessa maneira, possamos estar ativando a nossa fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Depois, nas primeira e segunda semana, nós vamos ter algo diferente, como eu falei, que nós nunca tínhamos feito. Nós não vamos jejuar durante a semana, nós vamos jejuar começando na sexta-feira. Sexta-feira, 8 horas da noite, nós começamos o jejum aqui com uma reunião de ativação da fé, desenvolvimento dos dons do Espírito, poder de Deus, busca do poder de Deus. Vão ser 2 finais de semana. Sexta-feira, reunião às 8 horas da noite, vai terminar às 9h30. Depois, no sábado, reunião 9 horas da manhã, e no sábado uma reunião 18 horas, todas elas também com 1h30 de duração. E nós vamos fazer essa reunião, fazendo isso, essa busca da ativação, do poder de Deus, da vida de Deus, de nós ministrarmos um na vida do outro, testemunharmos o que Deus está fazendo. Essas reuniões é para a igreja, domingo de manhã também, 9 horas da manhã, é para a igreja, é para nós sermos ativados, amém? É aquela reunião de busca de poder de Deus, de manifestação do poder de Deus. Aí, no domingo, aí você vai trazer os visitantes. Porque no domingo nós vamos testemunhar, nós vamos ter um tempo para orar pelas pessoas, para orar por salvação,
falar sobre salvação, confessar o nome de Jesus. No domingo às 18 horas vai ser o nosso culto de milagres. Glória a Deus. Eu creio nisso, eu fico com toda certeza, eu oro crendo nisso, amém? Bom, eu tinha colocado mais para frente, que é o que eu falei, nós vamos usar a ficha e vamos estar orando pelas 7. Aí vai lá mais na frente, mais um. Outro. As 7 pessoas que nós vamos orar por elas nas 2 primeiras semanas, você vai orar por mínimo 7 pessoas, pode orar por mais também. Aí você vai escrever o nome dela e escrever o contato dela, porque você já tem um contato com ela, e você não vai parar o contato ali. Você vai convidar ela para a cela, vai convidar ela para o culto, vai manter esse contato, orar com ela, falar, tem mais alguém da sua família que nós queremos, que você quer que a gente ore. E aí, essas 7 pessoas, são as 7 pessoas pelas quais você vai orar para enviar ela no encontro com Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Você vai orar uma oração de concordância para enviar ela no encontro com Deus. Aí, a última semana, volta lá, volta para frente. Para frente. Na última semana nós vamos fazer um jejum de Daniel com toda a igreja. Jejum de Daniel, arroz, feijão, verdura e fruta. Pronto. Aí, o jejum de Daniel, e nós vamos orar em concordância aqui no prédio todos os dias, de segunda até sexta-feira, das 18 às 19 horas. E nós vamos ter o nosso encontro com Deus. Nós vamos retornar o nosso encontro com Deus, como você que fez encontro com Deus há muito tempo, fez conosco, que é o encontro com Deus sexta, sábado e domingo, e termina no domingo aqui no prédio. E nós vamos fazer isso, vamos fazer algo que nós vamos estar usando as palavras estão sendo faladas, estão sendo agora ministradas em todos os encontros, nós vamos fazer isso. E aí, irmãos, presta atenção, põe o último aí, o último slide, presta atenção. Esse encontro vai ser um santo problema, e eu estou achando é graça da coisa, estou achando é bom, eu quero ver não o circo pegar fogo, a igreja pegar fogo, aleluia, no sentido do poder de Deus, porque nós só temos 60 vagas para os radicais livres e os radicais teens, e 40 vagas para os casais radicais, são só 100 vagas, porque lá vai para dormir, então tem o local para dormir. E os encontreiros, que vai ser outro também, vão ser só 50 encontristas. O encontreiro é aquele outro. Somente 50 encontristas, 30 dos radicais livres, radicais teens, e 20 dos casais radicais. Então vai ser muito joia, vai ser muito bom essa ativação. E nós queremos fazer esse encontro, e queremos, na sexta, pode ter, sim, 18 às 18, sim, porque ele vai estar indo, é verdade. Ele está lembrando aqui, na sexta-feira não tem como ter oração, porque nós vamos estar indo para o encontro. A gente faz isso na quinta-feira, porque na quinta-feira tem uma reunião também com quem vai trabalhar no encontro, tá ok? Amém, queridos? Então esse é o nosso projeto, e aí os discipuladores, os líderes, que eu já ministrei, falei para eles, passei para eles como fazer, como vai ser, e você vai estar organizando e vai ser uma bênção, amém, queridos? Glória a Deus! Aleluia. Quem está motivado? Quem vai entrar nesse projeto para ser ativado pelo Espírito? Então, fique de pé onde você está. Eu vou pedir para que os irmãos entreguem para vocês um parzinho de ficha desse aqui, porque são as fichas do projeto. Agora, os líderes de células, podem e devem organizar reunião, pode ir entregando para eles, podem e devem organizar as suas reuniões de oração com as células, reunião de oração de manhã, você pode fazer isso. Os discipuladores, os discipuladores vão estar checando com os líderes, quem já fez a oração por alguém naquele dia, como foi, os líderes de célula vão estar checando com os irmãos da célula, para que nós possamos estar ativando todos os irmãos do corpo, amém, queridos? Pega então a sua ficha de oração, todo mundo pegou aí? Rapidamente, aleluia. Aleluia. Como nós fazemos, né? Nós iremos
dar abertura ao nosso projeto de jejum. Vamos terminar o nosso projeto de jejum. Nós vamos terminar o nosso projeto de jejum no dia 30, é isso mesmo? Aleluia, vai ser bênção, hein? Glória a Deus. Pega a sua ficha de oração aí. Quem está motivado com aquilo que Deus vai fazer? Quem está com ousadia do Espírito? Eu falei semana passada para alguns irmãos aqui. Você sabe que eu vejo que nós temos tido um privilégio aqui na videira. Todo domingo é um culto, é como se fosse uma conferência. Poder de Deus, vida de Deus, manifestar de Deus. Presta atenção, irmão. Isso não é somente para você. Isso é para fluir para outras pessoas. Entenda isso. Deus nos deu o ministério da reconciliação para que nós nos tornemos reconciliadores. Glória a Deus. Deus nos deu o ministério, os dons da cura, para que nós possamos nos tornar homens e mulheres que levam a cura do Senhor. Glória a Deus. Não, pastor, acho que eu não vou fazer esse jejum, eu não vou fazer esse tempo de jejum, não vou fazer, porque eu não estou bem. Falei, meu filho, presta atenção, quem não está bem com você é o diabo. O diabo que não está numa situação boa, você está muito bem, porque você está debaixo do favor de Deus, debaixo da graça de Deus, amém? Quem não está bem é o diabo. Alguém falou assim, pastor, mas quando a gente ora em jejum, o diabo fica furioso. Você está atrasado, ele está furioso desde o dia em que ele foi lançado do céu. Mas a fúria dele aumentou um pouquinho quando Jesus pisou na cabeça dele, porque ficou com dor de cabeça. Mas pode ficar tranquilo, irmãos. Tem um texto na Bíblia Sagrada que me impacta. Todo mundo acha que Golias morreu porque Davi jogou uma pedra na cabeça dele e ele morreu com a pedrada. Não foi. A pedra somente derrubou ele. Ele morreu quando Davi correu, pisou no peito dele, pegou a espada que ele estava usando, porque não era dele a espada, e cortou a cabeça de Golias. Quem é Davi? Davi aqui é a igreja. A pedra é Jesus, a rocha angular. Feriu a cabeça do diabo. E nós, a Bíblia Sagrada diz que a igreja, Efésios diz, é a igreja que vai colocar Satanás por estrado dos nossos pés. O que é estrado dos pés? É fazer como Davi fez, colocar o pé em cima do peito dele e cortar a cabeça. O que é, pastor, o que é a espada? É muito fácil você saber o que é a espada, é a palavra de Deus. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Aleluia. Ela é mais cortante. A espada é o seguinte: como que eu venço o diabo? Usando a palavra de Deus. Indo contra ele com a palavra de Deus. Por isso, todos os domingos, você recebe uma ministração da palavra de Deus. Para que durante a semana você seja ministrado. Nós subimos a nossa palavra no nosso canal do YouTube, para que você possa ouvir novamente, ser ministrado, ser edificado. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Levanta a sua... Essa ficha aqui não tem nada de santo nela não, tá, irmão? Assim, sagrado não. Mas essa ficha é um canal para salvar vidas. Não sei se você sabe disso, você é fruto da oração como essa. A maioria dos irmãos que estão aqui é fruto da oração que foram feitas neste lugar. Glória a Deus. Dessa maneira, levante suas 2 fichas ao Pai e eu diga: Senhor, eu estou aqui para ser instrumento nesses dias do poder do Senhor, da ousadia do Teu Espírito. Diga: usa-me, Senhor, com os dons do Espírito, palavra de conhecimento, profecias, dons de curar, dons de discernimento, palavra de sabedoria. Meu Deus e meu Pai, nesses dias, usa-nos como igreja. Nós começamos esse tempo de jejum, esse tempo de busca,
E que nesses 21 dias nós possamos estar caminhando no sobrenatural, fluindo sobrenaturalmente, no poder do Espírito, com os dons do Espírito, pelo Espírito, para o Espírito, no Espírito, no nome de Jesus. Amém, queridos? Se assente, aleluia. Ainda quero ministrar uma palavra para você, que eu coloquei aqui, que minha fé é suficiente para viver Atos 29. Amém? O nosso jejum, ele está embasado no texto de João 14, verso 12. Esse é um texto para você já decorar agora, né? Na verdade, eu gosto disso, irmãos, olha aqui. Quando Jesus fala na verdade, a coisa está vindo, o caldo está vindo grosso. É algo sobrenatural, é algo poderoso. Ele não falou só na verdade, ele está falando na verdade. Uau, esse negócio é como a sua mãe quando chama você pelo nome completo. Quando você era criança, chamava você pelo nome completo, você fala o caldo engrossou. É mais ou menos aqui. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, alguém aqui crê em Jesus? Também fará as obras que eu faço. Aleluia. Uau, olha o texto. E as fará maiores do que estas que eu faço. Por que nós vamos fazer obras maiores do que Jesus? Porque agora Jesus foi para o Pai, agora Ele nos ajuda a fazer a obra aqui. Coloca lá, filho. Olha lá, está lá. João 14, 12. Olha lá. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E ele se assentou à direita de Deus Pai. E agora ele está dizendo, manda mais poder para eles, manda mais oração, mais poder, mais vida de Deus. Eu estava pensando, quando o Carlos Henrique estava lá, oro, não oro, eu acho que o anjo falou, ora bolas. Ora logo, meu filho. Ora logo. Sabe, Deus tem enviado, a Bíblia Sagrada diz que Deus envia os seus anjos para nos ajudar. Glória a Deus. Isso é tão real. E quando eu leio esse versículo, aí eu olho para os acontecimentos no livro de Atos, e eu então descubro o estilo de vida que o Pai tem nos chamado a viver. Oh, aleluia. Eu já disse para você que nós não diferimos em nada do povo de Atos. Irmãos, nós somos parecidos com o povo de Atos. É porque você está pensando o seguinte, para fazer os milagres que fez, para ser o pai da fé como Abraão, tem que ser alguém totalmente diferente. Irmão, você vê Abraão, eu estava lendo sobre isso hoje, fiquei encantado. Ontem, hoje, lendo, Abraão, quando Deus falou para ele que ele ia dar um filho para ele riu do anjo. Ele zombou do anjo. Sara riu do anjo. Aí o anjo falou assim, você riu? Ele falou, não ri não. Uma mulher de 90 anos de idade mentindo para anjo. Por favor. Oh, Sara, ela riu, ela falou, não ri não. Pois esse casal foi chamado, é o pai e a mãe da fé. Uau! Abraão 2 vezes falou que a esposa dele era irmã dele com medo de morrer, porque ela era bonita. 2 vezes ele mentiu. Quando eu chegar lá, você é muito bonito, fala que você é minha irmã. Você imaginou? Na 3ª vez, acho que a Sara falou assim, não, de novo, Abraão, você vai fazer de novo isso comigo? Aí eles não entraram a 3ª vez no Egito, só 2 vezes. As 2 vezes que ele entrou no Egito, ele mentiu. Não estou falando para você que você deve mentir, não. Estou mostrando para você que é esse homem que Deus diz que ele é o pai da fé. Uau! Oh, Deus bom. E aí você fica pensando que o seu defeito, que a sua falha, vai impedir você de viver Atos 29. Diga aleluia 7 vezes que o diabo vai parar de mentir no seu ouvido, meu filho. Você vai viver Atos 29. Deus te chamou para escrever, aleluia, essa história. Olha, quando eu olho e vejo que eles experimentaram, eu percebo que nós também podemos experimentar, porque aquele que crê em mim, Jesus diz, também fará obras que eu faço, e fará elas maiores ainda. Olha, irmãos,
Eu fico pensando, eu sou daquela pessoa que eu leio a Bíblia, eu fico pensando na história, eu fico viajando assim, eu fico pensando, imagino eles conversando, João, Pedro, Marcelo, Antônio, João, Tereza, eles conversando, pessoas comuns, como você e eu, e eles conversando, rapaz, né, eles conversando entre eles. Aí agora, Jesus nos mandou aqui para Jerusalém, nós vamos ficar em Jerusalém, e Ele vai nos revestir do poder, e nós vamos fazer obras maiores que Ele. Ah, mas como assim? Deve ter aquele incrédulo, né? Fala, como assim? Ah não, o pastor está falando, não, só porque ele é bonito, ele pode falar essas coisas? Está falando que vão fazer obras maiores? Que isso? Isso não é verdade. Não. Para com isso, irmão, presta atenção. Jesus disse que nós faremos obras maiores do que Ele. Foi Jesus quem disse. Foi o Senhor Jesus quem disse. Aí, eles conversando, aí ele falou, não, mas você lembra que nós ouvimos ele falando, que aquele que crê nele, vai fazer obras, as obras que ele faz, vai fazer maior. Aí ele pergunta assim, vocês lembram disso? Eu lembro. Então nós vamos ficar aqui em Jerusalém, e nós vamos ser instrumento de Deus. Agora presta atenção, irmãos, olha se não fez. Você viu alguma vez Jesus fazer uma festa de batismo e batizar quase 3.000 pessoas? Não, você não vê. Jesus não fez nenhum batismo de 3.000 pessoas, pois a primeira pregação da igreja, lá no livro de Atos, converteu quase 3.000 pessoas. Uau! Você não deu glória a Deus porque você não imaginou 3.000 pessoas na sua célula. Falou, não, você tem que pegar a ficha, meu filho, daqui 2 anos e 6 meses, você vai poder participar da nossa reunião. Agora, por enquanto, não tem como não. Nós estamos com as 22 reuniões cheias, você vai ter que pegar a ficha. Você fala, ficha como, pastor? Lá num prédio de igreja, lá no Canadá, em Toronto, tinha que pegar a ficha 7 dias antes para você ir no culto. Um lugar que estava manifestando o poder de Deus, 7 dias antes. O pastor Naor disse que ele ficou mais de acho que 8 horas na fila, e falou assim, ó, a hora que eu chegar lá, se o céu não descer, eu subo para o céu. Mas alguma coisa vai acontecer. E contando para ter essa experiência, para conhecer o que estava acontecendo lá em Toronto. Então, o que eu estou mostrando para você? O que eu estou mostrando para você é que quando nós cremos desta maneira, nós podemos ter convicção. Eles fizeram, nós também vamos fazer. Amém. E a nossa fé é suficiente para isso, amém, querido? Há 2 domingos atrás eu falei para você que ir para Jerusalém é sair da lei e ficar na graça. O que nós fizemos nesses últimos 5 anos, irmãos? Saímos da lei para a graça. É isso. Nós saímos da lei para a graça. Agora você sabe, eu sou filho amado de Deus, eu sou voz de Deus nesse lugar, eu tenho a palavra de Deus na minha boca, Deus me chamou para isso. Ah, mas você faz isso, você comete essas falhas, esse erro, você não está sabendo de nada, você está falando pouco. Minha esposa sabe até mais falha que você está falando aí. Mas é o seguinte, esse homem que tem essas falhas, ele crê que o pai ama ele, que o pai o chamou. Ele crê que ele é um instrumento de Deus, ele crê que ele é uma voz de Deus. Eu creio nisso, amém? Oh, aleluia! Nós precisamos de descobrir isso. Irmãos, eu estava falando sobre isso, eu quero falar sobre isso com você hoje. Você precisa de descobrir quem você é em Cristo. Eu sei que você acabou de falar assim, eu já sei quem eu sou em Cristo, pastor. Já sei. Então por que você não está vivendo isso ainda? Caiu. O outro dia minha esposa foi ensinar alguém a administrar. Aí ele falou para ela assim, não precisa aprender não, eu já sei tudo. Já. Aí ela falou, por que você não está administrando ainda? É mesmo, né? Por que você não é gerente ainda então? É mesmo, então é verdade. Então nós temos esse conceito errado de que nós sabemos, que nós temos essa condição, que nós sabemos. E minha esposa é uma administradora esquisita para administrar. A capacidade de administração dela é tão grande que Deus tem abençoado as mãos dela onde ela está, e Deus tem aberto portas financeiras para nós de forma maravilhosas. Aguarde e verás o restante dos testemunhos. Aí, aleluia. Mas é o que Deus tem feito. Fiquei sabendo essa semana ele é muito tímido, ele não gosta de falar, ele fica só sentado atrás do teclado dele. E ele recebia 1 X, o salário dele aumentou para 3 X, ele não contou para ninguém. Tem que testemunhar isso, Nelson. Amém. Aleluia. Ninguém vai tomar dinheiro emprestado, não, pode testemunhar. Milagre de Deus, num momento como esse.
Oh, no momento que eles estão dizendo que está em crise, o homem está falando, eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Nós precisamos de compreender isso, irmão. Saber com a mente quem nós somos não muda muita coisa não, mas ter revelação de quem sou em Cristo, meu irmão, aí muda tudo. Mas infelizmente, por falta da revelação da nossa identidade, alguns irmãos não conseguem ter a fé ativada para realizar as obras de Deus. Ele não consegue ativar a fé dele para isso. Ele fica limitado, é incrível isso. Ele se limita, nós aceitamos os limites. Eu não sei se você sabe disso, se você já viu, quase não tem mais isso, mas antigamente, eu lembro das elefantes que eles colocavam nos circos, e os elefantes eram presos com uma correntezinha muito fininha, que obviamente ele arrebentava a hora que ele quisesse, ou que ele pensasse que ele podia arrebentar. Mas sabe como que eles faziam? Quando ele era bem filhotinho, recém-nascido, só tinha 120 quilos, aí, e o que eles faziam? Eles colocavam uma corrente na perna dele, na mão dele, e aí ele crescia, só que ele não conseguia arrebentar aquela corrente, porque ele era filhote, e ele crescia com aquela corrente, e depois quando estava já velho, ele continuava com a mesma corrente, com a mesma estrutura de corrente, ele conseguia arrebentar, mas como ele não acreditava em quem ele era, ele não arrebentava, e ele se prendia. Me lembro, um dia, tem muito tempo, colocaram um elefanta, acho que é elefanta mesmo que se fala, né? Debaixo da mangueira, o circo colocou lá perto de casa, e essa elefanta virou no Zetel, ficou doida, rebentou as correntes que estavam no pé dela e saiu correndo. Alguém falou, mas como é que ela consegue arrebentar a corrente? Ela conseguia, qualquer elefante consegue. Presta atenção, muitas vezes nós ficamos presos e bloqueados. Presos, eu estou com a memória boa, lembrei até do nome do elefante, você acredita num negócio desse? Tá boa a memória aqui, né? Stefani. Aí, um negócio meio Stefani, né? Um negócio meio internacional, né? Gran Circo, uma coisa meio internacional. Presta atenção, você e eu, como igreja, ficamos bloqueados. Medo de agir, medo de não é Stephanie não. Stefani. Olha aqui, querido. Viver a identidade do reino é viver as verdades da palavra de Deus. É o que a palavra de Deus diz, eu vou viver. Agora, ter esse entendimento só na mente não muda muita coisa. Mas ter revelação de quem eu sou, irmãos, isso ativa a minha fé para realizar as obras de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus e a vida cristã, irmãos, ela não pode ser uma mera religião. Uma religião que você frequenta todo domingo, um Lions Clube espiritual. Você vai todo domingo, é bom lá, tem um pastor engraçadinho que fica falando lá na frente, chama o pastor Luiz Fábio, e aí fica lá o menino que canta, você vê gracinha ele cantando, e ele faz careta, e é tão bom, termina lá, a gente vai comer alguma coisa, é uma coisa tão boa. Sabe que eu estou melhorando, minha vida melhorou, assim, eu estou me sentindo um homem melhor, uma pessoa melhor, minha família está melhor, meus meninos estão até mais obedientes, que eles vão lá para dentro, lá, eu nem sei o que eles fazem com ele lá, também não importa. Não, isso não é cristianismo. Cristianismo é paixão por Cristo. Cristianismo é ser o que Cristo é, viver o que Cristo vive. Ele orou pelos enfermos, eu também vou orar. Ele pregou o evangelho, as boas novas. Deus fez paz com o homem através de Cristo. Ele pregou, eu vou pregar também. Eu não vou ser um crente bancário, nem é bancário aqui, é cadeirário, sentado no cadeira e ficar olhando para frente. Não, eu vou ser alguém que funcione no corpo, que é ativado, que anda por fé, que caminha, que sabe que é instrumento de Deus. Isso é igreja. A igreja não é um lugar para você levar sua família, um bom lugar para você levar sua família para eles ficar melhorzinho, não. Cristo não veio para melhorar a vida de ninguém, não. Cristo veio para mudar a história dos homens. Cristo não veio para te dar um futuro melhor, não. Cristo veio para te dar o futuro que Ele tem para você. Esse é o coração de Cristo. Quem está me entendendo? Então é algo maior, é compreender a minha identidade no corpo,
E a palavra de Deus, ela precisa ser uma experiência viva, uma experiência marcante. Irmãos, se você estiver andando na rua e uma criança estiver no velocípedes, aquelas motoquinhas, velocípedes, aquelas motoquinhas que menino anda assim, faz assim, ó, entendeu? E aí você está andando na rua, aí vem um menino numa motoquinha daquela e bate em você, vai te machucar? Você nem vai sentir, faz nenhuma diferença, quem está me entendendo? Se vier um menino numa bicicletinha maior um pouquinho, andando na bicicleta e bater em você, talvez você nem vai sentir, nem vai fazer diferença. Presta atenção, tem muita gente que para ele servir a Deus é topar com uma motoquinha, é topar com uma bicicletinha. Presta atenção, isso não é cristianismo. Cristianismo, meu filho, é topar com um bitrem carregado de madeira. Eu duvido que se não vai mudar a sua vida. Eu duvido se alguém olhar para você e falar, rapaz, estou olhando em você, aconteceu alguma coisa com você hoje, hein? Bitrem a 120 km por hora na BR, descendo, bateu em você. Ele vai olhar, vai fazer alguma diferença, vai ou não vai? Isso é cristianismo. Cristianismo não é brincar de bicicleta. Cristianismo não é brincar de velocípedes. Cristianismo é bater de frente com Deus, com o trono de Deus, ser mudado, ser transformado, transformar sua família. Isso é cristianismo. É mudar a sua fé, pelo amor de Deus, irmão. Se você fica aqui no culto olhando no WhatsApp, você está no lugar errado. Receba de Deus, receba a palavra, seja edificado. Saia daqui com uma postura diferente, dizendo, eu quero ganhar a minha família para Jesus. Deus me chamou para isto. Uau! Deus me colocou naquele lugar lá, cheio de endemoniado, porque eu sou luz de Deus, para repreender os demônios lá, para fazer diferença. Quem está me entendendo? É isso que é a palavra de Deus, conhecendo a minha identidade, sabendo por experiência. Quem está me entendendo? Oh! Se ser comprometido, como o pastor Luiz Fábio falou aqui hoje, ser comprometido. Eu amo servir a Deus, por Ele sou capaz de morrer, para Ele. Nem dizimista você não é, você está mentindo para quem? Você está mentindo para quem? Você não tem compromisso com a obra de Deus? Você está mentindo para quem, por favor? Eu não estou mandando você ir embora não, eu estou mandando você olhar para o Senhor, acordar para a sua vida. Deus tem te abençoado, Deus tem abençoado você financeiramente, tem abençoado seu casamento, tem abençoado sua vida, e você não corresponde. Você é como a palavra de Deus diz, é um saco furado. Ou então é aquele cristão que a palavra de Deus fala, a palavra de Deus diz, eu não me lembro se é Provérbios ou Eclesiastes, ou se é outro lugar que diz, que fala do sanguessuga, que o tempo todo está pedindo, dá. O tempo todo quer receber, presta atenção, Deus tem te dado, por favor, jogue isso nas pessoas. Deus tem alimentado você, vomite neles espiritualmente falando. Compreenda-me, por favor. Então, eu sempre lembro, eu sempre olho, fico pensando e fico lembrando. Eu lembro de uma experiência, dessa questão de mudança. Um pastor, amigo meu, que foi convidado para ir numa universidade. Ele estava ministrando lá e falando. E aí, porque as pessoas às vezes não têm esse entendimento, esse conhecimento. O povo que não tem o Senhor. Aí alguém pode olhar para o que eu estou falando e falar assim, pastor, o senhor parece que é exagerado, o senhor parece que é radical, o senhor parece que tem tanta paixão. Então, irmãos, é o normal. Isso é o normal. Deus é sobrenatural. Tudo que Deus faz é sobrenatural. Eu fiz 4 ou 5 cirurgias de coração, nem lembro mais quantas. Já tive em mesa de cirurgia. Eu contei isso outro dia para os irmãos. Eu vou contar um pedacinho para você. Eu morri e ressuscitei. Eu saí do corpo. Eu vi o meu corpo. Eu vi o meu corpo lá. Na cirurgia que eu fiz a segunda cirurgia que eu fiz por catéter aqui no braço. Aí Deus me colocou de volta no corpo. Irmão, para que Deus me colocou de volta no corpo? Para viver uma vida sobrenatural. Todos os dias de manhã, quando eu abro os olhos, eu sei, a minha vida é sobrenatural. Aí você vai dizer assim, é só para o Senhor, né? Não. O mesmo texto que diz, Salmo 139, que o 139 diz que o Senhor escreveu a respeito da minha vida, escreveu também a respeito da sua vida.
A minha, a sua vida é uma vida sobrenatural. Você está aqui só de passagem, meu filho. Você está indo para outro lugar, para outra dimensão. É o reino de Deus que está vindo. É outra história. Não se apega a essas coisas da terra. Irmãos, presta atenção. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da sua palavra, da sua verdade. Talvez você está pensando que eu estou falando algo pessoal para você. Pare com isso. Isso é muito feminino. Mulher que gosta, tem tudo é pessoal. Não é pessoal, estou falando para a igreja. Funcione no corpo de Cristo. Ative a sua fé, ative o seu coração. Cresça em Deus, avance em Deus. Não é só para Pedro, Tiago e João, não. É para mim, para você, é para todos nós. Ative a sua fé. Glória a Deus. Mas tem irmãos que nasceram de novo, são filhos de Deus, mas continuam vivendo uma vida caída, uma vida sem vitória, sem romper, sem avançar. E ele é assim, ele vai, cai, vai, cai. 29, 30, 29, 30, 29, 30. Não avança, não rompe. Irmão, sabe, rompe com seus... Se indigne, fique indignado. Fala, eu tenho que mudar, eu vou fazer jejum, e eu vou entrar de cara, eu vou jejuar, eu vou orar, vou buscar a Deus, irmão, se indigne com a sua situação. Tem gente que já tem doença particular, pois é, eu tenho uma dor no estômago, deixa eu orar para você, não ora não, ela já é muito amiga aqui minha, tá? Estou passando tanta dificuldade financeira, o que aconteceu? Estou vivendo o que Jó viveu. Pois é, Jó só viveu 9 meses. Se você está mais de 9 meses, você está acima de Jó. Tem alguma coisa que precisa ser mudada. A palavra de Deus diz que Jó mudou quando ele parou de ficar lambendo as feridas dele, literalmente, e começou a orar pelos amigos dele. Ele parou de olhar para o problema dele e começou a funcionar no corpo. Aí a Bíblia Sagrada diz que a história de Jó mudou. Se você não parar de fazer isso, não parar de ficar olhando para você, de ai, ui, de coitado de mim, eu não consigo, se você não parar e começar a orar pelas pessoas, e pegar a ficha sua de 7 nomes, e começar a orar pelas pessoas, pastor, me dá mais uma ficha aí, que já enchi 2, eu estou precisando de mais. Pode pegar quanto você quiser. Na medida que você vai preenchendo, você vai pegando. Irmão, se você não tiver esse entendimento, aí você se torna essa pessoa, é filho de Deus, mas continua vivendo uma vida de fracasso, sem experiência prática da identidade que ele tem como filho de Deus. Por que isso acontece, pastor? Falta de revelação de quem eu sou em Cristo. Eu não tenho revelação, eu sei na minha mente. Já até fiz cursão, fiz cursinho, cursilho, fiz tudo que tinha que fazer de curso, de CTL, entendeu? Já fiz esses cursos, mas não, pastor, não sei. Meu filho, escute. O que importa é quem você é em Cristo. Você é filho de Deus. Não fique preocupado com o diabo, não. É porque o diabo, que o diabo o quê, rapaz? Para de se preocupar com o diabo está derrotado. A Bíblia Sagrada diz que ele ruge como leão, mas ele não é leão, não. Se fosse leão, estava banguelo. Ele ruge como leão, mas não é leão. Ele imita Cristo, usando a palavra de Cristo, dizendo que você tem muito pecado e você está afastado de Deus, porque Isaías 54 diz que os vossos pecados fazem separação. Meu filho, Isaías no Velho Testamento, você não sabe ler a Bíblia não, rapaz? Isaías é um profeta do Velho Testamento. Aquilo lá acabou, quando Cristo veio, ele se fez pecado no nosso lugar, ele se fez maldição. Não, é porque o meu pai, o meu avô, o meu tataravô, o meu escanchavô, viveu e ele sofreu, por isso que eu estou carregando essa maldição familiar, eu estou tentando me curar minha alma, e eu estou tentando nascer espiritualmente. Você virou um bebê petrificado no ventre materno. Para com isso. Quando Jesus foi morrer na cruz, a Bíblia Sagrada diz que antes dele morrer, ele pediu água, e eles pegaram um vinagre e molharam a esponja e colocou na boca dele. Quando ele tomou o vinagre, ele falou: consumou, está consumado. Por quê? Porque o vinagre é feito de maçã de uva verde. E a Bíblia Sagrada diz no livro de Jeremias diz que os filhos comeriam as uvas verdes,
os pais, me perdoem, comeriam as uvas verdes, e isto seria passado para os filhos como uma maldição, e os filhos teriam os dentes embotados, escurecidos, porque os pais comeram uva verde. Quando ele toma, isso era o sinal da maldição que segue a família, quando ele toma o vinagre, ele fala, consumou. Agora eu recebi, não somente o pecado desse povo, mas eu recebi também as maldições que estavam sobre ele. Nenhuma maldição há, nenhuma condenação mais há. Fomos justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação. No original eu acho maravilhoso, quando eu fui ver nenhuma, eu descobri que são todas sem tirar nenhuma, são todas. Não tem mais nada, nenhuma condenação. Você é filho de Deus, foi chamado, e ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, levai a palavra, testemunhe isso, amém, queridos? Amém. Pastor, o que eu faço então? O que eu faço? Ó, amado pastor, você vai fazer o seguinte, você vai ser santo. Então, tem que me santificar. Não, você vai ser o que você já é. Santidade na Bíblia não é resultado de um comportamento, não é resultado de uma greve de fome, de um jejum. Santidade na Bíblia é natureza. Santo é a natureza de Deus. A Bíblia Sagrada diz que ele é santo, santo, santo. Por que ele é santo, santo, santo? Porque ele é santo no passado, santo no presente e santo no futuro. Ele era aquele que era, que é e que há de vir. Santo é a natureza de Deus, é o DNA de Deus, é a imagem e semelhança de Deus. Foi isso que Deus colocou em nós. Quando o Espírito Santo entrou em você, você se tornou santo. Se tornou justo. Glória a Deus. Então, ser santo é viver com a mesma natureza de Deus. Ser santo é não ser comum, não ser igual ao mundo. Quem está me entendendo? Santo é algo não comum. Ser santo é uma expressão da identidade nossa em Cristo Jesus. Ser santo é ser incomum, não ser como as pessoas do mundo. Aqui entra um ponto importante, porque as pessoas pensam o seguinte: está pregando sobre a graça de Deus, agora é tudo pela graça, pastor, paz e amor e graça, estou tranquilo, estou pecando porque Deus me ama, estou vivendo isso. Não tem isso não, meu filho, presta atenção, escute o que eu estou falando. Quem sabe quem ele é, ele vive com a identidade que ele tem. Você não é igual ao mundo. Você não se parece com o mundo. Você não se veste como o mundo veste. Por quê, pastor? Porque você é celestial. Você está emprestado para a terra, para salgar a terra durante o tempo, para iluminar. Mas daqui a um tempo ele vai tirar você daqui. Ou de um jeito ou de outro, ele vai tirar você. Você é muito precioso para ficar no meio desse povo. Você é celestial. Você não vive de forma sensual como o mundo vive. Por quê? Porque o mundo caído age assim, mas você não, você é luz de Deus. Quem sabe quem é Cristo, ele não faz negócios como o mundo faz. O mundo faz negócio com malandragem, com mentira, com engano. Quem é filho de Deus, ele faz negócio e sabe que quem multiplica o dinheiro dele é Deus. Por isso ele é dizimista e ofertante. Ele sabe que Deus deu a semente para ele. Mas a semente, pastor, mas a prosperidade é para todo mundo. Não. A prosperidade é para quem planta a semente. Quem come a semente não prospera. Quem não devolve o dízimo e não entrega a oferta, não é generoso na oferta, ele é ganancioso. Ele pode até ganhar dinheiro, mas não prospera. Você sabe, ganhar dinheiro é diferente de prosperar. Ganhar dinheiro é você ganhar dinheiro fazendo toda a força do seu braço. Mas prosperar é ter alegria para desfrutar o dinheiro que você ganhou. É isso. Você não é como o mundo. Aí os amigos seus da faculdade dizem: você não faz o que nós fazemos? Não faço. Mas por que você não faz? Pastor, isso é arrogante, eu não quero me indispor com ninguém. Pois é, foi o que Cristo fez dessa maneira, Paulo fez dessa maneira, todo mundo fez. O povo de Atos fez, nós somos o povo de Atos. Eu não sou mesmo não, isso não é arrogância não. Se eu disser para você que eu sou igual a você, eu estou mentindo, eu não posso mentir. Eu sou diferente, eu sou celestial. Eu tenho poder de Deus, eu tenho vida de Deus, eu sou filho de Deus. Eu estou emprestado para a terra por um tempo só, mas logo eu vou sair daqui. Qualquer dia desse eu posso ser raptado, subir para o céu. Encontrar com o Senhor nas nuvens, aleluia. Glória a Deus. Como assim? Eu sou filho do rei é príncipe, é princesa. Glória a Deus.
Eu tenho outra maneira de falar, tenho outra maneira de me relacionar, tenho outra maneira. Eu fui treinado para ser príncipe, filho de Deus. Glória a Deus. Oh, Deus. Percebe que quanto mais você se posiciona na sua identidade, entendendo que você faz parte dessa família do rei, ou como um rei, como uma rainha, um príncipe, uma princesa, quanto mais você posiciona para ser, mais você é. Uau, isso é tão precioso. Quanto mais você posiciona para ser, mais você é. Mais você vivencia. Você pratica a vida de vencedor que Deus chamou para você para ser. Mateus 25, verso 29. Lá diz assim. 25, 29. Pois a todos quanto? Porque a todo que tem, o que vai acontecer para aqueles que têm? O que vai acontecer com ele? Ele vai receber mais. Olha aí. Quem tem, vai receber mais. E vai ter em. Mas ao que não tem. Que murro na boca do estômago do comunismo. Um murro na boca do estômago do comunismo. Ele está dizendo o seguinte, presta atenção. Ele está dizendo que é meritocracia. Ele está mostrando aqui, ó. Quem tem, vai receber mais. Quem não tem, até o que ele tem vai ser tirado. Vai ser tirado dele e vai ser dado para quem? Para quem tem. Jesus fala essa parábola lá na frente. Presta atenção. Aqui está mostrando de forma clara que quem sabe que tem, ele vai cada vez receber mais. Ele sabe, ele tem uma identidade, ele sabe quem ele é. Então ele recebe cada vez mais. Alguém pode dizer aleluia? Mas quem diz que não tem, não, isso não é para mim, eu não consigo, eu não tenho esses dons, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa condição. Aí ele é tirado, ele não recebe. Aí ele fala assim, por que fulano de tal está recebendo e eu não recebo? Por que fulano de tal está crescendo naquilo que Deus tem para ele e eu não? Presta atenção, se você sabe quem você é em Cristo Jesus, mais e mais você vai ter nele. Mas se não reconhece quem você é em Cristo Jesus, o que você tem em Cristo Jesus, cada vez você vai ter menos dele. Você vai usufruir menos dele. Vou falar para você de forma prática aqui, bem prática, para você compreender. Tem alguma irmã aqui que quer casar com um homem nobre? Um homem de Deus, um homem nobre? Tem alguma jovem aqui que quer? Diga amém, que os anjos tiram foto. Diga glória a Deus, mostra um sorriso nos lábios. Então, presta atenção. Olha aqui. Você quer casar com um homem nobre? Seja uma mulher nobre. Sim. Se você for igual às meninas do mundo, você vai casar com um cafajeste. É normal, é óbvio. Você vai ser igual às meninas do mundo. Agora presta atenção. Se nem você mesmo se valoriza, você acha que vai ter alguém para valorizar você? É só você compreender. Viva de acordo com o que você tem. Viva, quem está me entendendo? Viva de acordo com o valor que você tem. Você que é homem, presta atenção. Você quer casar com uma mulher de Deus? Seja um homem de Deus. Deus não é covarde de pegar uma mulher de Deus e botar para casar com você que não é homem de Deus. Deus não é covarde não. E as meninas, se a menina estiver orando, não adianta querer beirar não. Se você beirar, o anjo vai passar a espada na sua orelha. Se você não for um homem de Deus, vai procurar alguém da sua estirpe. Agora, se você é comprometido com Deus, pode ficar tranquilo. Deus está preparando a sua Rebeca. Estou mostrando para você. Agora, presta atenção. Agora, quem não tem vida de Deus, quer casar com alguém que tem vida de Deus? Por favor. Quem não tem, até o que ele poderia ter, vai ser tirado dele. Tomou, papudo. Então, aprenda isso. Compreenda o valor que você tem. O valor do sapato que você está calçado. O valor da bolsa que você tem. É o valor do preço que você pagou por ela. O seu valor é o valor do preço que pagaram por você. E o preço que pagaram por você não é humano e natural. É transcendental. Deus saiu do céu. Se tornou homem. E ele veio e morreu na cruz por você. E derramou todo o sangue dele. A Bíblia Sagrada diz que vazou todo o sangue. Depois não tinha mais sangue, vazou água. Uau! Por você, por mim.
Tem gente que assistiu o filme de Mel Gibson e ficou com dó de Jesus. Oh, como Jesus sofreu, da ação dele. Oh, então, né? A palavra judiar, não sei se você sabe disso, ela veio dessa ideia dos judeus. Quando os nazistas, né? Os nazistas e comunistas, os nazistas são comunistas, quando eles batiam nos judeus, aí criou-se a palavra judiar. Machucar os judeus, ferir os judeus. Tem gente que acha que Jesus sofreu, aí ele tem dó de Jesus. Jesus dispensa a sua dó por ele. O que ele quer mostrar para você é que ele deu toda a vida dele por você. Jesus não foi assassinado. Quem diz para você que Jesus foi assassinado, mentiu para você. Jesus entregou a vida dele. Se ele não entregasse, não suspirasse, não entregasse o espírito dele, ele não morreria. O dia que chegar para prender Jesus, o soldado chegou para prender Jesus. Quem é Jesus aqui? Aí ele levantou e falou somente uma palavra: eu sou Jesus. Uau! A Bíblia Sagrada diz que caiu todo mundo de costas. O soldado voou tudo longe. O soldado só valente caiu, voou tudo. Se ele não liberasse, eles nem tocariam nele. Sabe o que ele falou? Ele falou a mesma palavra que Deus disse para Moisés lá no deserto. Quando eu for lá falar com um homem perigoso, lá com o faraó, como que eu vou falar? Quem é que está mandando eu ir lá? Você vai falar, diga para ele que o grande eu sou mandou você ir lá. Por que é o grande eu sou, pastor? Presta atenção, olha a palavra de Deus. Ele está dizendo, você precisa de cura? Eu sou a cura. Você precisa de restauração? Eu sou a restauração. Você precisa de prosperidade? Eu sou a prosperidade. Você precisa de satisfação? Eu sou a satisfação. Eu sou o que sou. É isso que ele está dizendo. E Jesus, ele fala a mesma palavra que Deus Pai diz: eu sou eu. Quem é Jesus? Sou eu. E a Bíblia Sagrada diz que ele se entregou. E ele entregou o Espírito dele. É esse Jesus. Nós precisamos de compreender isso. Eu falei algo para os irmãos aqui. Vou falar para você. Escreve isso aí. E ora a respeito disso. Deus não enviou Jesus para salvar você do inferno. O inferno não é nada. Deus enviou Jesus para salvar você do juízo dele. Para salvar você dele. Da ira dele. Isso é verdade. Deus é muito maior. O inferno não é nada perto de Deus. Deus veio porque a Bíblia Sagrada diz que dura coisa é cair nas mãos do Senhor. E ele estava falando para a igreja. Não estava falando para o não crente. Porque o não crente, ele vai para o inferno e depois ele vai ser lançado no lago de fogo. O que ele está dizendo é isso. O Senhor está mostrando, o Deus tem nos mostrado, irmão, o tamanho de Deus. A grandeza de Deus. Falei isso para você. Eu sinto algo como que tremendo dentro de mim. Uma coisa terrível, não no sentido ruim não, mas no sentido do poder de Deus. Deus vai fazer, está fazendo e vai fazer coisas sobrenaturais no nosso meio. Eu estou quase que vendo o momento de nós estarmos orando aqui, fazendo no louvor, na palavra, na oração, e esse lugar tremer igual lá no livro de Atos. Está palpável a presença de Deus aqui. É muito real. Quando eu falo para você, vai efervescendo assim a coisa, algo sobrenatural. Deus quer usar você, meu irmão, como instrumento dele. A luz de Deus está em você, amém, querido? E eu falei para você, o seu valor é o valor de Cristo. Agora, presta atenção. Mude a sua postura. Mude a sua maneira de ver. Se posicione como filho de Deus. Quem está me entendendo? Quando você assume a identidade, essa identidade real, então você sabe, eu sou príncipe. A minha vida é vida de príncipe nessa terra. A minha vida é vida de princesa, eu sou filho de Deus, eu sou da natureza de Deus. E ele diz, 1 Pedro 2,9, vós sois reis e sacerdotes, vocês são da família real, e vocês são sacerdotes no sentido de ligar o céu na terra. Presta atenção, você liga o céu na terra lá na sua casa, lá na sua família. É tão tremenda a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que aquele que nós orarmos por ele, ele abençoa, e aquele que nós não orarmos, ele não abençoa. A Bíblia Sagrada diz que nós ligamos e desligamos. Tem poder de Deus nisso, irmãos. Jesus foi passando perto de uma figueira e ele mandou a figueira secar e ela secou. Eu acho tremenda a palavra de Deus. Olha aqui, querido, já estou partindo para encerrar. A palavra de Deus diz que ela secou desde a raiz. Uau!
Como que eles escrevem um negócio desse? Quem estava lá para ver isso? É porque a folha estava verde, mas começou a secar lá de dentro para fora. Sabe o que Deus falou comigo quando eu li isso? Deus falou comigo: tudo que eu faço é de dentro para fora. Tudo que eu faço. Você quer ser ousado, quer ser instrumento de Deus, quer até na área financeira prosperar, crescer, avançar, presta atenção, começa na sua vida espiritual, é de dentro para fora, é no seu espírito. Quem está me entendendo? Reis e rainhas lidam com a sua vida financeira na posição de reis e rainhas. A sua oferta, a oferta que você faz financeiramente aqui no prédio, representa você. Como que você oferta? Eu achei tremendo isso. A Ana Paula mandou algo para mim essa semana. Eu achei tão precioso o que ela mandou. Eu quero ler para vocês a respeito de revelação. Então logo meu WhatsApp responda. Olha aqui, ela mandou: graça e paz, pastor, tudo bem? Tudo bem. Eu quero deixar o meu testemunho de algo que tive revelação, e é sobre o dízimo e as ofertas. Sou dizimista, mas não tinha clareza do que o dízimo era e a sua importância. Porque quando não devolvemos, estamos roubando de Deus, e as ofertas foi o que trouxe mais impacto na minha vida. Sempre ouvia dizer que oferta é uma semente, mas não tinha revelação. Olha, ela não tinha revelação. Como ela não tinha revelação, olha aqui, me escute. Ela não fazia como a palavra de Deus, como Deus tocava o coração dela. Ela não tinha revelação, fazia de forma natural. De uma forma, mas eu tive revelação de uma forma grandiosa. E aí ela está dizendo, ela falou que eu conversei com o irmão, e ao conversar com esse irmão, porque ele tem um coração generoso, eu tive uma revelação grandiosa. Ele tem o coração generoso e tem experimentado da generosidade do Pai. Deus me mostrou o princípio do coração generoso. E eu fiquei impactada com isso. E pensei que nós gastamos muito dinheiro com tantas coisas. E não temos receio de gastar. Mas quando é para ofertar, para dar para Deus, damos uma mixaria. Falo isso de mim mesma. Quantas vezes em comunhão eu gastava 30, 40 reais ou mais e nem importava, né, comendo um sanduíche, alguma coisa, mas quando ofertaram eu pegava uma moeda, ou então 2 reais, 5, 10 reais. Ela gastava 40 reais no lanche e ofertava 2 reais. Talvez pareça com você, é bom para você entender o que é o coração não generoso e o que é generoso. Eu sei que Deus não olha a quantidade, mas o meu coração estava errado em relação a isso. Pensei, puxa vida, Deus é tão bom, que mesmo sem merecer, Ele provê em minha vida. Ele é generoso, Ele me ama, me dá o melhor. Por que eu não vou dar o melhor a Ele e a sua obra também? E antes mesmo do Senhor falar sobre a importância da oferta na reunião de líderes, Deus havia falado em meu coração para ofertar, para ter o coração generoso. E assim eu decidi em Deus fazer e viver isso. Uau! É tão interessante. Me lembrei da história de Alexandre o Grande. Conta-se a história que Alexandre o Grande entrou numa cidade que ele havia derrotado. E quando ele estava entrando com seus comandantes, ele pegou uma moeda de ouro valiosa, muito cara, e jogou para um mendigo que estava pedindo esmola na entrada da cidade. Na mesma hora, um dos comandantes dele falou assim: que é isso, general? Como é que o senhor faz isso? Ele é só um mendigo. O senhor dá um dinheiro, uma moeda com tanto valor. Se o senhor desse uma esmola para ele, uma pequena moeda, ele ficaria satisfeito. Sabe o que Alexandre o Grande respondeu para o seu comandante, de forma firme? Ele falou: eu não dou esmola de acordo com a necessidade de quem está pedindo, mas eu dou dinheiro de acordo com a minha grandeza. Como que é a sua oferta na casa de Deus? É de acordo com a sua grandeza ou é esmola? É para você compreender. Eu estou falando para você de identidade. Homens, mulheres, nobres não se apegam a picuinhas. Nobres não ficam presos aos problemas. Nobres liberam, perdoam. É canal, quem está me entendendo? Nobre admite em erro e pede perdão.
Outro dia alguém falou para mim, falou assim: pastor, como é que o senhor faz isso, chegar diante da igreja? Eu falei mesmo que muitas vezes eu misturei lei com a graça, mas Deus tem dado luz, e o primeiro a ser liberto sou eu. É lógico, é normal, eu posso parecer, mas não sou anjo não, filho. Sou gente de carne e osso, tem necessidade, tem situações, tudo, mesmo jeito. Então é nobre reconhecer isso, quem está me entendendo? Nobre fala diferente, age diferente, vive diferente, veste diferente, conversa diferente, relaciona diferente. É diferente, quem está me entendendo? Eu estou falando de identidade. E quando nós olhamos para o povo de Atos, você percebe de forma muito clara que o povo de Atos tinha esse entendimento, eles sabiam quem eles eram. E aí eles juntaram quem eles eram com a fé, na graça de Deus, no favor de Deus. Não é por merecimento, é por graça. Se fosse por merecimento era salário, não é porque eu mereço. Você sabe quem recebe? Quem sabe que não merece. Você sabe quem é usado por Deus? Quem sabe que não tem condição de ser usado. Sabe, ele sabe disso, ele tem convicção. Então o coração dele é aberto para isso, quem está me entendendo? E a Bíblia Sagrada mostra, eu quero terminar falando isso para você sobre fé suficiente, porque as pessoas acham o seguinte, olha aqui queridos, já estou terminando. As pessoas, eles querem esperar ter uma fé muito grande. Eu vou ter uma fé muito grande para eu orar pelas pessoas. Não tem coragem de orar por alguém hoje não tem coragem de fazer o que o Carlos Henrique falou não. Tá louco? Esse negócio tá doido, tá parecendo o apóstolo Pedro, não quer parecer com o apóstolo Pedro não, quer parecer com o povo do mundo, tem medo, velho. Você sabe por quê? Presta atenção, porque você está olhando para a sua fé. Aí você fala, minha fé é imperfeita, a minha fé é muito pequena. Irmãos, presta atenção, quero ensinar você a respeito disso. A Bíblia Sagrada diz que mesmo que você tiver uma fé imperfeita, Ele vai te usar para fazer grandes obras. Só teve um discípulo de Jesus que andou por sobre as águas. E quando Jesus chegou perto dele, ele falou assim: rapaz, você tem a fé muito imperfeita. Você sabia disso? Pedro tinha uma fé imperfeita, andou em cima das águas. Você com a sua fé imperfeita, o que você acha que você consegue fazer? A Bíblia Sagrada diz, a palavra de Deus diz que o texto da palavra, eu tinha pedido para colocar um outro texto, mas aleluia. Coloca para mim a semente de mostarda que Jesus falou, tamanho dela. Olha lá. Coloca a foto da semente de mostarda para os irmãos verem. Está aí? Aleluia. Está vendo o tamanho da semente de mostarda? Não deu para ver também não. Lucas 17, verso 5 e verso 6, olha lá, está escrito lá, está escrito aí, ó. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Verso 6, respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, você vai dizer para essa jabuticabeira, a jabuticabeira, sai daí, vai lá agora para o rio Paranaíba. E ele diz: assim vai acontecer. Eu acho maravilhoso. Jesus fala uma coisa muito incomum. Ele fala: você vai dizer a esta moreira, e ele mostra a moreira: arranca-te daí e transplanta-te para o mar, vai lá para o mar. E ele diz: e assim ela vai obedecer. Olha aqui, irmãos, termino falando isso. Se jabuticabeira te obedece, quanto mais enfermidade. Se abacateira obedece você, quanto mais uma doença, uma dificuldade, um casamento sendo destruído. Quem está me entendendo? É essa fé que você e eu podemos ter nesses dias. É essa ação de fé. É esse crer. Fique de pé onde você está. Não terminamos ainda. Estou terminando.
Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão daqueles irmãos. Olha, irmãos, nós estamos iniciando esse projeto de ativação de fé, de desenvolver os dons. Nós somos uma igreja que nós sabemos quem nós somos em Cristo. Nós cremos na graça. Nós vivemos debaixo do favor, não por merecimento. Nós temos assumido a nossa identidade de quem nós somos em Cristo. Não de quem um dia vou vir a ser, mas quem eu já sou. Nós temos assumido a nossa identidade. E essa identidade, ela é um resultante da verdade que está escrita na palavra de Deus. Esta verdade, ela não é fruto de nossos pensamentos, ou da nossa justiça própria, ou da nossa obediência. Ela é fruto do sacrifício de Jesus. Irmãos, me ouça, nós podemos fazer obras maiores. A nossa fé é suficiente para obras maiores. Mesmo sendo fé pequena, mesmo sendo fé do tamanho de um grão de mostarda, mesmo sendo a fé de Tomé, que ele só cria vendo, o Senhor não rejeita. Oh, irmãos, creia nisso. Nós precisamos abandonar a posição, a postura passiva de deixar outro fazer. Outros estão orando, outros estão fazendo. Não, você tem que abandonar, você tem que entrar no meio da fogueira. Oh, aleluia. Você tem que entrar na chuva, a chuva de Deus. É isso que Deus está fazendo. Por que você acha que Deus trouxe você para cá? Deus trouxe você para cá para você ser ativado, ativar os seus dons, os dons de Deus ser ativado. Paulo diz que ele oraria por Timóteo para que Deus pudesse reavivar os dons nele, o Espírito pudesse reavivar os dons nele. É isso que Deus quer fazer, quem está me entendendo? Nós precisamos de abandonar essa postura passiva. Qual que é essa postura passiva, pastor? É a postura carregada de culpa. E nós precisamos de crer no que a palavra de Deus diz. Não há mais nenhuma condenação. O que você está pensando que está te condenando? Não há mais nenhuma condenação. Você é filho de Deus. Você está sendo preparado para o reino que está por vir. No reino que está por vir, você vai governar sobre espíritos malignos. Você vai governar, sua autoridade vai governar as enfermidades. Por causa da igreja e por causa do reino de Deus, as enfermidades, os espíritos malignos não vão mais entrar na terra. Presta atenção, você já tem o reino de Deus dentro de você. Por causa do reino de Deus dentro de você, o inimigo e as enfermidades e as doenças não vão se aproximar de você, porque se você impor a mão, eles serão curados. O dom, o reino de Deus se manifesta. Nesses dias, ative a sua fé. Nesses dias, desfrute de obras ainda maiores, porque eles fizeram, nós também faremos. Nós fazemos hoje. Quem está me entendendo? Levante sua mão direita ao Pai. Eu quero que você ore. Esse momento é muito importante. É o momento de você orar e dizer: Senhor, eu estou dentro. Senhor, eu faço parte disso. Senhor, eu quero ser ativado. Eu quero ver minha fé ativada. Eu quero crescer em fé nesses dias. Eu quero ir muito mais além. Eu quero romper. Eu quero usufruir daquilo que o Senhor já me deu na cruz, Jesus. Da autoridade, do poder. Jesus diz: todo o poder vos foi dado nos céus e na terra. Ou seja, você tem autoridade como sacerdote no céu, tem autoridade como rei na terra. Todo o poder foi dado a você. Você é esse instrumento. Deus te colocou lá na sua família como talvez o primeiro, para ser o primeiro com esse entendimento, com essa revelação, com essa verdade, para que você possa levar a palavra, levar luz de Deus, levar a palavra de Deus, a vida de Deus. Deus te chamou para isso, meu irmão.
Deus te chamou, não fique passivo, ouvindo os outros orarem, fale com o Pai, fala com o Espírito, diga para Ele: Senhor, ativa a minha fé, flui em mim e através de mim, move Espírito na minha vida, usa-me como instrumento do Senhor, onde eu estiver, nesses dias, para ser instrumento, para orar pelas pessoas, para levar o Evangelho, para testemunhar, para declarar cura, milagres, palavra de Deus, vida de Deus. Oh, aleluia! Fala para Ele, me usa nos dons do Espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Fala para Ele: Senhor, me dá o coração destas pessoas, me mostra quem eles são, o que eles estão escondendo das pessoas. Oh, Deus! Aleluia! 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 Por isso, irmãos, sexta, sábado e domingo, organize para estar aqui, para que você seja ativado. Durante a semana, ore pelas pessoas, ministre a palavra, ministre a vida, ministre a graça de Deus, o amor de Deus. Diga para Ele: Deus ama você, Deus não quer que você fique doente, Deus não quer que seu casamento acabe, Ele ama você, Ele ama a sua família. Aleluia! Deus abençoe sua semana. Você é um instrumento de Deus, é uma labareda de Deus, tocando esta cidade. No nome de Jesus, Deus abençoe a todos.